Se tu vês a lua que nascendo está e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe e a natureza mostra o amor de Deus, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. Se encontras terno amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Se ao final de um dia que cansado está e sentir conforto em oração, se has repartido paz e amor, se ao seu lado Cristo hoje está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que farás. Se encontras terno amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. Se encontras terno amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Raquel. Todas as bênçãos vêm. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber nada se não vier de Deus. Começando pela nossa vida, nós devemos a nossa própria existência a Deus. Então, todas as bênçãos vêm do céu. Sabe, irmãos, às vezes, quando a gente termina um sermão, as pessoas, algum tempo depois, ou mesmo a saída da igreja, dizem assim: pastor, obrigado porque você falou isso. Eu falei assim: mas eu não falei isso. Mas fez muito bem para mim. Não, mas eu não preguei isso. Muitas vezes, nesses 30 anos, eu ouvi as pessoas falarem isso. E a pessoa dizia: mas isso me tocou. Eu só fui entendendo com o tempo. Eu dizia assim: esse irmão não prestou atenção no sermão. Eu só fui entender um dia, irmão, já tinha uns 15 anos de pastorado, que o pastor prega uma coisa e o Espírito Santo muitas vezes interpreta outra coisa segundo a sua necessidade. Então, irmãos, eu tremo e temo diante da palavra de Deus, porque quando um homem sobe aqui, ou uma mulher, e diz assim: eu vou pregar. Não. Primeiro que o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Segundo, o ser humano, por mais falho, e falho é, ele é apenas um canal. A palavra de Deus, a mensagem é de Deus, o Espírito Santo vem da parte de Deus, a
conversão, a transformação é obra de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu nós, seres humanos, você e eu, sermos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido para proclamar as virtudes do nosso Salvador. E Deus não olha o quanto você faz, Deus olha o amor com que você faz. Eu poderia cumprimentar muitas pessoas que estão assistindo pelo canal, mas eu quero cumprimentar a irmã Sônia e a irmã Nayara, que estão na Serra do Cipó, no Lifestyle Center, assistindo o sermão nessa manhã. E eu esqueci o nome de uma menina, de uma jovem americana que está ao lado, eu não lembro. Eu sei que eu recebi a foto delas hoje de manhã. No final do sermão você vai entender isso. Portanto, irmãos, abra a palavra de Deus. No 6º livro da Bíblia, o livro histórico, o livro de Josué, capítulo 5, verso 10 até o verso 15. A teofania, ou teofanias, melhor dizendo, do Rei dos Reis. Nós vamos estudar sobre isso. Josué, capítulo 5, verso 10 até o verso 15. Você sabe que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Depois vem os livros históricos. É o primeiro livro histórico da Bíblia. Josué, capítulo 5, verso 10. Abrimos a Bíblia, com reverência vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido, está escrito que quando te chamamos de Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, segundo foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor ama, é uma voz suave, é como uma canção suave aos teus ouvidos, uma melodia chamar-te de Pai. O maior atributo do Senhor é a sua santidade. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, pode todas as coisas. O Senhor é onisciente, sabe tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é absoluto. Mas acima de todos os santos atributos do Senhor, o Senhor é Pai e nós somos filhos. E como Pai, o Senhor não nos deixou sozinhos, órfãos. O Senhor enviou a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, quando o seu Filho ascendeu ao céu. E Ele é o representante do Senhor e de Jesus Cristo. E é Ele que faz a obra que Jesus fazia nos corações. Ao abrir a Tua palavra nesta próxima meia hora, que o Espírito Santo pregue, que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo continue agindo em nós para a salvação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Josué 5, verso 10 diz assim: Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, na fronteira do Egito com Israel, Canaã, celebraram o livramento, a Páscoa, no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte da Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Assim que comeram do fruto da terra. Irmão, Gilgal já é dentro de Israel, tá? No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Agora vem o texto que nós vamos estudar, apenas 3 versículos. Estando Josué ao pé de Jericó, nas campinas, olhando para o muro, olhando para as barreiras, levantou os olhos e olhou. E então, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada desembainhada ou nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu um dos nossos guerreiros ou dos nossos adversários? Respondeu Jesus: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou e disse: o que diz meu senhor ao seu servo? Quais são as orientações? Qual é a revelação? O que devo fazer? Respondeu o príncipe do Senhor dos exércitos a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, um pequeno contexto. O povo atravessa o rio Jordão, chega em Gilgal. O maná cessa e eles comem do fruto da terra prometida. E diante deles havia uma enorme cidade. O muro tinha 4 quilômetros de circunferência. O muro, a cidade era cercada a 4 quilômetros de uma enorme cidade para aquela época. O muro tinha 10 a 12 metros de altura, segundo escavações encontradas em Jericó, estão lá. E havia uma muralha de 8,5 metros de largura. Só que essa muralha era dupla. Entre uma parte e outra desses 8,5 metros, mais ou menos 5 e 3,5, havia 5 metros de distância. Então vamos supor que você conseguisse romper a primeira muralha, que tinha 5 metros de largura por 10 de altura, com pedras maciças. Quem já foi lá vai entender. Intransponível, inexpugnável, impenetrável. Aí vamos supor que você conseguisse romper a primeira muralha. Aí você dava de cara com outra muralha. Só que enquanto você rompia a muralha, tinha 34 torres de vigias. Flecheiros guerreiros, com tochas de fogo. 12 portões, com cerca de 12 metros de altura. Não havia poder humano capaz, nem armamento bélico naquela época capaz de derrubar a primeira muralha, sequer a segunda e sequer invadir a cidade. Aí Josué está assim, ao pé de Jericó, na planície, não sei que distância, olhando para aquela situação, dizendo: como isso vai acontecer? E de repente acontece uma teofania. O que é uma teofania? Irmãos, a palavra teofania é uma palavra grega dupla, que significa a primeira parte theos. Theos é Deus. E a palavra phainen significa mostrar ou manifestar. Portanto, teofania é uma manifestação de Deus. Então, quando eu coloquei esse título, Teofania do Rei dos Reis, uma das maneiras de você entender o amor de Deus é que desde que o pecado entrou nesse mundo, nunca Deus separou-se do homem, apesar do homem ter se separado de Deus. E vez ou outra, eu entendo assim, e você vai ler alguns textos, como pai, Deus sentia saudade e vontade de ver seus filhos, e muitas vezes ele descia aqui e aparecia. Isso era uma teofania, uma manifestação da divindade. Então, por exemplo, nós chamamos em teologia o Cristo pré-encarnado. Ele apareceu a Abraão em carne humana, apareceu a Jacó e lutou com Jacó. Irmãos, você acha que Jesus permaneceu a noite toda permanecendo Jacó, lutar com ele, porque ele não tinha força para vencer Jacó? Era para fortalecer Jacó na sua fé. Ele prevaleceu. Prevaleceu o quê, irmãos? Jacó ia prevalecer contra Deus? Deus se deixou prevalecer. Teofania. Moisés nunca viu o rosto de Deus na sua divindade, nenhum ser humano viu. Apenas vislumbres da sua glória no monte da transfiguração, porque a glória de Deus consome o pecado, e antes da glorificação ninguém poderá ver o seu rosto. Mas Moisés estava na tenda e Jesus descia numa nuvem, e Jesus conversava com Moisés face a face, como se tivesse uma cortina entre eles. Que amor é esse? E aí eu fico pensando, irmãos, presta bem atenção nisso.
O povo se rebelou contra Deus. E Deus resolveu perseverar com esse povo 40 anos, dia e noite. E de dia havia uma coluna de nuvem, e ali estava Deus manifesto. E aquela coluna protegia do calor escaldante do deserto, que às vezes chegava a 60 graus. Do deserto à noite, que no inverno pode chegar até menos 40 graus. Durante 40 anos naquela coluna, não se apartou deles, diz a Bíblia, nem de dia e nem de. Agora diz para mim, Israel não tinha pecado? Israel não tinha se rebelado? Aquela geração toda morreria no deserto? Mas Deus nunca os abandonou. Essa é uma lição para você e para mim. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos culpados por nossas falhas? Jesus, está escrito, ele não criticava a fraqueza humana. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas muitas vezes, quando caímos, pecamos e falhamos, sentimos que afastamos Deus de nós. Na verdade, nós nos afastamos dele, mas Deus sempre está à procura daquele desgarrado, da ovelha desgarrada, do filho desgarrado. Assim Deus é. Eu vou tomar 3 exemplos. Por quê? Porque nós vamos estudar aqui sobre uma batalha e uma teofania. Irmãos, todas as narrativas bíblicas, com exceção das parábolas, todas as histórias com H, todas as histórias. Abre para mim, meu amor, já que você trouxe aqui, querida. Obrigado. Esse é meu anjo em pessoa. Obrigado. Todas as narrativas bíblicas, todas as histórias bíblicas, todas elas são literais. E os seus personagens são literais, com exceção das parábolas. Porém, elas também são ilustrativas. As histórias estão na Bíblia, os personagens bíblicos nos representam, para nos encorajar, para nos dar força, não para mostrar onde caíram, mas como se levantaram. Então as batalhas bíblicas ilustram as nossas lutas, as nossas batalhas, nós que estamos peregrinando em direção a Canaã celestial. E sempre, irmãos, que que o povo de Deus ia enfrentar uma batalha de libertação, ou uma batalha de conquista, Deus descia para dizer: estou com vocês, sigam as minhas instruções. E todas as vezes que o povo seguiu as instruções de Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Por maior que fosse a nação, Israel não perdia. Todavia, quando Deus dizia: façam assim, e a nação era mínima, e eles faziam em tamanho, e eles faziam do jeito deles, eles perdiam. Muitas vezes Israel, com uma minoria, ganhava batalhas sobre milhares, e às vezes com milhares perdiam a batalha para a minoria. Então vamos lá. Apenas 3 teofanias antes de 3 batalhas. Êxodo 3, 1 a 8. Leia comigo ali. Isso aqui é muito importante para você entender. Volte um pouquinho, Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Verso 1 até o verso 8. A Bíblia diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, na península do Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, irmão, Jesus Cristo, tá? No meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia, que queimava. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, queimava, todavia o fogo não a consumia. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Como pode uma coisa estar pegando fogo, ou vivendo em meio às chamas e não está derretendo, não está queimando? Como que uma coisa que queima, que não queima? Vendo Deus que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés.
Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que os machucavam. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, teofania, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Irmão, deixa eu perguntar para você: Israel tinha condições de se libertar do poder egípcio sozinhos? Por isso Deus desceu. Nas batalhas da vida, irmãos, que nós todos somos sujeitos, nós temos que entender uma coisa: nós não somos capazes de vencer a não ser através do sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz: estes de onde vêm, quem são? Aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei qual é a tua batalha, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é o problema que você está passando. Eu só sei dizer uma coisa para você: não tente lutar sozinho. Lute com Deus. No momento certo, Deus dará vitória, como Deus é o seu povo. Juízes capítulo 6, um pouquinho mais para frente, depois de Josué. Juízes capítulo 6, o verso 16. Juízes 6, vamos começar com o verso 11, vai? Vamos ler o verso 1, Juízes 6:1, depois o verso 11 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 11. Verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos inimigos, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo escondido no lagar, lugar das pisaduras, para colocar a salvo, para esconder dos medianitas. Então Deus, o anjo do Senhor, lhe apareceu, uma teofania, e disse: Deus é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Verso 14, então se virou Deus para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Tornou-se-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, olha para mim e me responde uma pergunta. Você já leu a história de Gideão com detalhes? Quantos reis estavam do lado oposto? 4. Oreb, Zeeb, Zeba e Zalmuna. Se você ler a história com detalhes, você vai descobrir que os 4 exércitos tinham 135 mil soldados. Qual é a população de Americana? 210. É isso que falaram? 210 mil? Ok. Então você pega, tira 1/3 de Americana, e agora manda cercar, tira 1/3, tira um bairro de Americana e manda cercar com 300 homens. Deixa 135 mil soldados e manda 300 pessoas cercarem a cidade para uma guerra. Qual é a chance? Primeiro tinha 32 mil, depois ficou 10 mil, daí Deus falou assim: é muita gente contigo. Tem 9.700 covardes aí, manda embora. Deixa só 300. Irmãos, por que Deus descia? Apesar do povo ter pecado, ter se metido com idolatrias, e o livro de Juízes é um ciclo de 200 anos, de cai, levanta, cai, sofre as consequências e levanta, cai, sofre as consequências e levanta, cai, sofre as consequências, clama e vem. Qual era a chance de Gideão libertar Israel, irmãos, com 300 soldados? Nenhuma. Aliás, o que Gideão fez? Você já venceu uma guerra quebrando cântaros, tocando trombeta e mostrando tochas? Os anjos desceram ali, as 4 nações lutaram entre si.
Gideão só fez a parte final, quando ele conquistou os 4 reis e matou os 4. Por que Jesus descia? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabe que nas batalhas dessa vida, nas lutas dessa vida, você não pode lutar sozinho. Como diz a música, sem Jesus, não dá. Não dá para ser cristão sem Jesus. Não dá. Não dá para vencer sem Jesus. E agora voltemos um pouquinho para a nossa terceira narrativa que nós estamos estudando. Irmãos queridos, estando Josué, abre lá e deixa aberto lá, capítulo 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé um homem diante dele, e trazia uma espada desembainhada, uma espada nua. Sabe o que Deus está dizendo? No que depender de mim, eu estou pronto para a batalha. Irmão, se nós tivermos tempo e voz para orar, Deus tirará tempo e voz para nos responder. Cita para mim, agora eu vou entrar num outro aspecto. Cita para mim em decor, Filipenses 4,13. Tudo posso, cita para mim, tudo posso. Agora cita o 14. Por que a gente só fala do 13, irmãos? O 14 não é importante? Lê o 14 para mim. Abre a Bíblia aí, Filipenses 4,14. Por quê? Agora você vai entrar e vai entender um pouquinho mais. Filipenses 4,14. Eu vejo em placas de caminhões, como vi ontem. Eu vejo em vários lugares de Filipenses 4,13. E eu falo, gente, será que o pessoal esqueceu o 14? Diz assim, o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem uma adversativa, todavia, mas, porém, fizeste bem associando-se comigo na minha tribulação. Uma tradução diz assim, olha aqui para mim. Eu posso todas as coisas em Deus, mas é muito bom ter um amigo ao lado quando eu estou sofrendo. Deus descia, Deus dava as ordens, mas o povo tinha que fazer a sua parte, tinha que obedecer. Tudo posso em Deus, mas eu tenho uma parte a fazer. E a minha parte é seguir as ordens, como Josué, quando se ajoelhou e viu que estava diante de Deus, perguntou, Senhor, quais são as instruções? Quais são as orientações? Quais são as ordens? Voltemos para Juízes 6. Quais são as orientações? Quais são as ordens? Irmãos queridos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não esqueça isso. Mas é tão bom, irmãos, quando você tem um amigo, você tem alguém que você confia, que você gosta. Nós somos seres humanos, nós carecemos do Rei dos Reis, mas também o Rei dos Reis sabe que na nossa humanidade, como nós vamos ver, Ele também sempre diz assim, você precisa de alguém para estar ao seu lado. Não é bom que o homem esteja só, especialmente no seu sofrimento. Adão olhou para o cavalo, viu a égua, olhou para o boi, viu a vaca, olhou para o cachorro, viu a cachorra, olhou para cada macho e fêmea e viu um par correspondente, e ele ficou triste. Já imaginou Adão triste? Ele ficou triste. Deus criou uma necessidade dentro dele e disse assim, não é bom que Adão esteja. Podia estar no paraíso, não tinha pecado, não tinha problema nenhum, mas ele precisava de uma outra pessoa igual a ele. Então, quando Deus desce, irmãos, quando Deus manifesta-se, Ele entra com a sua parte e você entra com a sua parte. E agora eu vou mostrar alguns textos. Eu já liguei aqui? Não liguei. Vou ligar agora. Olha aqui, O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano, fortalece e cooperando com ele ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. Vou ler de novo com mais didática. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Ponto. Deus
não dispensa o auxílio humano. Deus fortalece-o e cooperando com ele, com o instrumento humano, ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. Então Deus chega para Gideão e disse: vai nessa tua força. Sabia que Gideão era um homem corajoso, obediente, serviu. Sabia que Josué também era. Sabia que Moisés ia obedecer. Deus não dispensa, irmãos, o auxílio humano. Outro texto. Presta bem atenção nisso, porque você vai entender uma lição. Nosso Redentor tem sede de reconhecimento. Tem fome de simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Opa, para aí. Esse texto está dentro do contexto do Getsêmani. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, de uma forma um pouco mais profunda. Você sabia que Deus tem sede do seu reconhecimento, do que Ele fez por você? Mas Deus é absoluto, Deus não tem necessidade. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberano, santo. Não. Deus é relacional e Ele é Pai. E como Pai, Ele tem sede de uma manifestação de um filho que diz: Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai. Agora eu pergunto, se Deus tem sede e fome de simpatia e do amor daqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue, se Deus tem necessidade, irmão, de reconhecimento, você e eu não temos sede de um relacionamento? Por isso que Deus descia. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Quando você está sofrendo e alguém é simpático, empático e querido com você, isso faz bem ou faz mal? Você sabia que está escrito que muitas pessoas, pela antipatia de um médico, elas não são curadas, e muitas pessoas, pela simpatia, o amor e o cuidado de um médico, às vezes nem remédio tomam? Você sabia que a maioria das pessoas procuram um médico não tanto por problemas de saúde, problemas de doença, né? Porque saúde não é problema, mas justamente para ter alguém para ouvir, para ser empático e simpático? Isso o médico me falou, ele falou, isso faz uns 20 anos, um amigo meu, ele disse: muitas pessoas vêm ao meu consultório para serem ouvidas. Eu falei: irmã, você não tem nada? Ela falou: não tem com quem conversar, então marca consulta, vem conversar com o senhor, porque o senhor é simpático. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou o Cristo até o mais profundo do seu ser. Se Jesus, na sua humanidade, sentia necessidade de simpatia, de apoio, você não sente? Irmãos, agora imagina Josué ao pé de Jericó, olhando para aquelas mulheres. O que Josué precisava, irmãos? Primeiro, de encorajamento, de apoio, de simpatia, de empatia. E quem desce ali? O próprio Jesus Cristo pré-encarnado numa teofania, numa manifestação divina, e diz assim: espada nua, fora da bainha: Josué, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Senhor, quais são as ordens? Tira as sandálias. É terra santa. Ah, irmãos queridos, agora veja Jesus no Getsêmani. Na suprema angústia de sua alma foi ter com os discípulos. Olha isso aqui, irmãos, com o coração aflito, com um aflitivo desejo de ouvir algumas palavras, palavras reconfortantes, daqueles a quem tantas vezes concedera bênçãos e conforto, e escudara na dor e na aflição. Quantas vezes Jesus protegeu, escudou, colocou um escudo entre o demônio e os seus apóstolos. E agora, na hora da sua suprema angústia, na sua aflição, ele desejava ouvir algumas palavras de consolo, de conforto. Mas ele era Deus. Mas aqui na sua humanidade, ele não dispensou. Eu acho impressionante, ele leva Pedro, Tiago e João e diz assim: fique aqui, orem comigo, me fale uma palavra.
E é tão interessante, irmãos, que quando eles pegaram no sono e dormiu, a irmã White diz, Jesus não criticou a fraqueza humana, Jesus sentiu simpatia pela fraqueza dos discípulos. Jesus é simpático à sua dor. Jesus é empático ao seu sofrimento, às suas lutas. Muito bem. Há uma história na Bíblia que Jesus mandou atravessar para o lado oriental. E então vem aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Vocês conhecem a história. Os discípulos fizeram tudo o que podiam, até que um relâmpago brilhou, Jesus estava em paz dormindo. E eles então gritaram, mestre, não se te dá que pereçamos. E eles dizem assim, salva-nos, Senhor, senão nós vamos perecer. Jesus levantou e disse, acalma-te, emudece. Você já ouviu tantas vezes isso? Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a doença, sobre o demônio, sobre a morte e sobre a natureza. Acalma-te, aquieta-te. E Ellen White diz assim, nunca, eu gosto desses absolutos, nunca soltou uma alma equilibrado em vão. Nunca. Às vezes, a gente não ouve, né? Parece que demora, né? Quando estamos nas nossas doenças, nas nossas tribulações, tendo momentos que parece que não vão terminar. Creia nisso. Se você é sincero, salva-me, Senhor, senão vou perecer. Irmãos, 3 lições. Primeira lição, estando Josué ao pé de Jericó, havia uma grande muralha no caminho para Canaã. Já falei para vocês da imensidão das muralhas. Irmãos, lógico que nós temos obstáculos, lógico que nós teremos aflições, lutas, doenças, dores, sofrimento. Eu não quero aqui me fazer de vitimista e não estou fazendo isso. Mas por alguma razão que eu só vou entender mais tarde, está sendo o pior ano da minha vida, na minha saúde. São 3 meses que eu venho lutando. Cerca de um mês atrás, um grande amigo de Hortolândia, cujo pai morreu com 90 e poucos anos, não tomava um comprimido. Não tinha gordura no corpo a ponto de acontecer um infarto. Ele começou a sentir-se mal, ligou para um médico amigo nosso, o médico estava numa outra cidade no final de semana, descansando. E quando ele ligou, o médico falou, o que você está sentindo? Ele falou, estou sentindo isso. Ele falou assim, corra para o hospital. Esqueci o nome do hospital, não é o Madre Teodora, é o centro médico. Corra para o centro médico agora, que você está infartando. Por questão de minutos ele não morreu. Sabe o que causou? Todos os exames feitos, não tem colesterol alto, não tem triglicérides alto. Uma pessoa alegre, sabe o que é? A Covid fragilizou seu corpo, seu coração, e ele quase morreu. Quase morreu. Jesus sabe que às vezes surgem muralhas, e agora, como esse amigo querido nunca tomou remédio, a sua esposa semana me contou, a luta dele em saber orar, de tomar remédio para aquilo, remédio para isso, e agora vivendo sempre com o susto de uma recaída, como quase aconteceu esses dias, estando longe de casa, o susto de que de repente venha um outro infarto e seja fulminante. E muitas vezes a esposa pega ele falando em organizar a vida, com medo de, aos 58 anos, uma família longeva, uma família saudável, mas a Covid arrebentou com o coração dele. No mundo tereis aflições, teremos as Jericós pela frente. Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho da sua dependência de Deus? Sabe o que mais me culpa nesses dias? Não é porque eu estou enfrentando uma doença que vai passar. Eu creio ser sequela da Covid.
Mas o que eu me culpo, porque eu creio que eu deveria estar muito mais perto de Deus do que eu estava. Porque quando vem as tribulações, você tem que estar com Deus. E Ele tem que estar com a espada desembainhada, dizendo: filho, eu estou contigo. Essa era a atitude de Jesus. Uma espada desembainhada, nua, reluzente, afiada dos dois lados, dizendo: filho, eu estou aqui. Eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. Eram as santas batalhas do Senhor. Irmãos queridos, Deus está sempre disponível para socorrer seus filhos do conflito contra as forças satânicas. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas a Bíblia diz assim: Jesus saiu vencendo e para vencer, quando abriu o sexto selo, quando Ele muda a história da humanidade, Ele tira das mãos de Deus para o juízo, e então entra com a sua graça, onde abundou o pecado, abundou a graça. Ele tira o livro da providência e muda a história, Ele abre o sexto selo, e a Bíblia diz, e Ele saiu vencendo e para vencer, e a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Não sei se você já viu uma faca. Existe muito no Egito essa faca. Até comprei uma réplica para o meu irmão, porque uma faca genuína é caríssima. Essa faca tem um leopardo, que dá muito na região egípcia. E da boca eles pegam o cabo, o leopardo, eles fazem o punho. Então o leopardo é o punho, e sai da boca daquele leopardo, sai a faca. Então a Bíblia representa Jesus como sendo uma espada da sua boca. A espada que sai da sua boca é o poder da sua palavra. Não é o tema hoje. Mas quais eram as ordens? Durante 6 dias, deem 6 voltas na cidade, com a arca, os sacerdotes, e fiquem ali, esperem mais 24 horas. Agora eu fico imaginando o rei de Jericó, aquelas 34 torres cheias de soldados com flechas, esperando o ataque, vendo uma volta. No outro dia, outra volta. No sexto, quarto, quinto, uma volta. Irmão, se a gente vencer uma guerra, esse povo é louco. Aí no 7º dia, deem quantas voltas? 7 voltas. Puxem as espadas, lancem os arietes. É arietes que fala, meu amor? Arietes. 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 O que Deus mandou fazer? Tocar? E aquelas muralhas foram deitadas abaixo, ruíram pela espada do Senhor. A espada que estava na mão de Jesus, eu imagino Jesus com a sua espada só fazendo assim na muralha de Jericó. Toque. E aqueles 4,8 km vieram abaixo, aqueles 8,5 metros de largura, 10 a 12 metros de altura, segundo as escavações de alguns lugares. Ruíram. Irmãos queridos, a teofania dos reis, nós o veremos e todas as nossas dores serão destruídas. Quais são os seus muros? Sabe, às vezes você está diante de uma situação que você tem medo de entrar na guerra, porque você não tem esperança de vencer. Você tem medo de enfrentar. A vontade humana é recuar, é desistir. Não foi o que Israel fez muitas vezes? Vamos voltar para o Egito. É muita provação, é muita falta d'água, essa comidinha do maná todo dia. Vamos voltar para o Egito. Lá tinha carne, lá tinha as cebolas, lá tinha os alhos. Vamos voltar para o Egito. Não vamos enfrentar essa situação aí. Sozinhos eles estavam certos, mas com Deus eles estavam errados. Agora, deixa eu ler uma citação para você. Presta atenção nessa citação. Eu estou encerrando, tá? Nas cortes terrenas, quando eu digo corte, é tribunal, né? Então vamos supor que se reúna um tribunal e o rei diz assim: eu vou fazer isso. O rei diz: eu vou fazer isso. Nas cortes terrenas, quando um rei quer dar seu maior penhor, garantia, para provar às pessoas sua veracidade do que ele vai fazer, ele dá seu filho como refém para ser resgatado quando sua promessa for cumprida. Isso é uma ilustração. Imagine um rei chegar diante de uma corte e dizer assim: gente, eu vou fazer isso. E o povo diz assim: qual é a garantia? Qual é o penhor? Tomem o meu filho como refém. Se eu não cumprir a minha palavra, mate-o.
Se eu cumprir a minha palavra, devolva-o como resgatado. Sabe o que significa isso aqui? Antes do pecado, houve um concílio no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entraram em concerto. E Jesus escolheu vir morrer por nós. E Deus prometeu resgatar o ser humano. E deu seu Filho como refém à humanidade. E enquanto ele não cumpriu a sua promessa, aonde que essa promessa foi cumprida? Na cruz. Quando a promessa foi cumprida, o rei resgatou o refém e o seu filho foi levado de volta para casa. Você quer garantia maior? Alguém dar o seu filho por amor a você e a mim? E eu gosto de um texto bíblico que diz assim: Deus nos ama, Deus nos amava, mas por causa de Jesus, Ele nos ama muito mais. Muito bem. Eu falei que, eu esqueci o nome dessa querida aqui, eu peço perdão para você que está assistindo, meu anjo. Ela é americana e está fazendo estágio. Irmãos, Lifestyle Center é uma escola missionária que tem uma clínica. E ao chegar ali para ficar uns dias, eu conheci essa moça, o nome dela é Nayara. Essa é uma irmã missionária chamada Sônia. A Nayara está 4 semanas lá. Irmãos, a Nayara, ela foi abandonada pelo pai quando ela tinha 1 aninho. E a sua mãe criou 3 crianças. Aos 50 e poucos anos, a sua mãe descobriu um câncer espalhado pelo corpo. Estava em Florianópolis e aos 60 anos, antes de morrer, a sua mãe, que era cristã, assistia a Novo Tempo dia e noite. E com 60 anos, ela morreu, crendo na fé que ela assistia no Novo Tempo. Deus sabe. Aos 36 anos, a Nayara descobriu um câncer. Exatamente no dia que começou a pandemia, em 2020. Ela tinha 36 anos, 2 filhos, casada. Como veio a pandemia em 2020, e ela não tinha plano de saúde, os tratamentos demoraram, e então o câncer hoje está em praticamente todos os órgãos do seu corpo. Os nódulos no fígado, na clavícula, adrenais, axilas, espalhados por todo o corpo. E uma irmã querida, chamada Alba Menezes, falou: olha, tem uma clínica lá em Minas Gerais. Vai para lá. Quando a Nayara chegou, ela estava com o abdômen parecendo uma mulher grávida. Vai ficar 1 semana, ela que ela podia pagar um auxílio que ela ganhou do governo. Mas por amor à clínica, eles deram mais 1 semana, mais 1 semana e mais 1 semana. E nessas 3 semanas, ela tinha frequentado várias igrejas, saído e entrado de várias igrejas, passou por um quase divórcio, sofreu muito. E ela está vivendo um dia cada vez. E a irmã Sônia, muito missionária, deu estudo bíblico para ela. E ela disse: eu quero ser batizada. E ali na Serra do Cipó, tem muitas cachoeiras. E todos os dias eu ia para debaixo de uma cachoeira fazer terapia, que eu gostava. Eu ficava embaixo de uma cachoeira gelada, muita água nas costas, e eu contava de 1 a 500. 2 vezes, dava 12 minutos cada sentada. E aquilo me revigorava. E eu soube que a Nayara estava estudando a Bíblia, e eu estava lá como hóspede também, a gente chama de hóspede. E então, eu soube que ela pediu para ser batizada. E a irmã Sônia está com ela no meu quarto, pediu para eu dar mais um estudo bíblico. E ela com vergonha, e eu lá no fundo com um desejinho de batizar ela, desejão, e o Nayara um desejão. Eu falei: se ela me convidar, eu vou batizar. Que a notícia correu pela clínica, tinha umas 60 pessoas. E eu fiquei quieto, orei a Deus, choramos, nos alegramos com a decisão dela. E ela, através da irmã Sônia, disse: pastor, a gente sabe que o senhor está em tratamento aqui, mas a Nayara gostaria que o senhor o batizasse. Eu falei: é o meu sonho. Então nós fomos para, está vendo essa cachoeira? Eu ia todos os dias ali com meu amigo Andrés.
Eu quero agradecer aqui o Isaac, viu, Isaac, o diretor da instituição, o Dr. Guilherme, o médico, e todo mundo da clínica, todos vocês. Todos os dias, aqui, irmão, não parece, mas a água é forte. Eu ficava nessa cachoeira, tomando 2 quilômetros da clínica, tomando um banho gelado. E aqui eu estou fazendo um sermão. E aqui está a Nayara. E nós entramos naquela água gelada, o Isaac estava ali ao lado. E essa menina, aos 39 anos, com câncer em várias partes do seu corpo, vivendo um dia por vez. Ao redor estavam os jovens cantando, mais de 50 pessoas louvando a Deus. Ela foi batizada em nome do Pai, do Filho, de Jesus Cristo, e ela é membro da Igreja Central de Americana. Deram mais uma semana para ela está assistindo. E um dia eu quero estar contigo no céu, Nayara. Depois ela se assentou com um vaso de flores naturais da região, sob uma pedra onde ela chorava. Deram um bonito chapéu para ela, que é da esposa do Isaac, da Meire. E fizeram uma linda homenagem, cantando, louvando, adorando a Deus. Que luta! 36 anos, descobriu um câncer que tomou o corpo todo. Mas se hoje você vê a alegria, a fé, a esperança dela, o amor que invadiu o coração dela, a transformação, a paz de Deus que encheu o seu ser. Jesus desembaiou a sua espada, entrou na vida dela, usando a clínica Lifestyle, Serra do Cipó. E ali a Nayara nasceu de novo, e eu tive o privilégio de, mesmo em tratamento, batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ano já 2 vezes aconteceu isso, em 2 clínicas que eu fui. Recebi o convite para batizar pessoas que ali aceitaram Jesus. Quais são as muralhas que estão diante de você? Irmãos, há um caminho daqui até a terra prometida. Já transpomos o Jordão, já fomos batizados, mas há empecilhos para você, mas não há empecilhos para Deus. Nem a morte, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nada, nada, nada. Eu tenho orado a Deus por santificação, para que eu chegue à maturidade do apóstolo Paulo. Viver para mim é Cristo, e se morrer é lucro. Que Deus abençoe você. 2 coisas. Não enfrente as batalhas da vida sozinho. Caia de oração, ore, mas procure ajuda. Procure um amigo, um médico, procure o que for necessário, lícito, perante Deus, e faça a sua parte. E sobretudo, não pense que você é herói. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é muito bom ter você ao meu lado quando eu estou sofrendo. Deus me deu um anjo que mora comigo, que dorme comigo. E ela sabe quanto temos ombreado um ao lado do outro, junto com a nossa querida filha Júlia. Porque todos temos aflições, todos temos lutas, mas todos temos o Senhor dos Exércitos com uma espada nua, desembainhada, dizendo: filho, entra na batalha comigo, faça a sua parte e eu farei a minha, e você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui a querida Raquel Dartibali. Me falaram que a sua família da Itália está assistindo, seu esposo também, né? Como é que você deixa sua esposa viajar sozinho, hein? Tem que vir junto, viu? Deus abençoe. Está aqui? Ah, ele está aqui. Aonde está? Ô, bonitão. Ah, foi bonito seu marido, irmã. Ele é italiano? Brasileiro, mas é bonito. Deus abençoe você. O meu melhor quero te dar, me derramar
face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém. Amém. Raquel, que Deus continue usando esse talento. Na verdade é um dom. Talento, Raquel, é o que a gente nasce. Dom é o que Deus transforma para a sua honra e sua glória. Você tem um dom diferenciado. Que Deus continue usando esse dom para a sua honra e sua glória. Eu quero que você fique em pé e abra a Bíblia em Apocalipse 19, do verso 11 até o verso 16. Pegue a Bíblia nas mãos. Fique em pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um fator motivador. Sabe qual é o fator motivador? Jesus não apenas apareceu a Gideão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Josué. Jesus aparece para a gente nas páginas da sua palavra. Mas um dia Jesus se manifestará em glória e majestade, a última teofania, e nós o veremos face a o Rei dos Reis virá para te buscar. Então Apocalipse
19, o verso 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua boca muitos diademas, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, as dores e o sofrimento. E ele as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor. Vivo ou morto, ressurreto, eu quero ver essa teofania. Eu quero contemplar essa teofania como salvo, porque o Rei dos Reis se manifestará. E hoje eu quero que você agora deixe a Bíblia e você faça uma oração diferente. Você sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Mas também tem mais. O profundo da palavra amém significa: eu quero isso para mim. É muito mais do que isso é verdade, assim seja. Não, eu quero isso para mim. Guarde isso. Amen. Eu quero isso para mim. Então uma vez, a primeira vez que eu fui a Jerusalém, eu vi um sacerdote proferindo uma bênção sobre um grupo de discípulos, daqueles ortodoxos, e eles estavam proferindo uma bênção e eles estavam com as mãos assim, sem microfone. Estavam com as mãos assim. Desculpa, irmãos, com os olhos fechados. E o sacerdote proferiu uma bênção e eles fecharam as mãos. Sim. Eu perguntei para o guia, na época era o Moshe. Eu falei: Moshe, por que esse gesto? Porque eles diziam Amen, 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 Amen. E ele dizia Amen. Eles estão desejando a bênção, eles estão recolhendo a bênção, eles estão pedindo, eles querem isso para eles. Então quando alguém interceder por você, orar por você, e quando você disser amém, lembre-se: eu quero isso para mim. E quando alguém ora por mim, e muitas vezes eu peço para a pessoa colocar a mão sobre a minha cabeça, eu digo: Deus, eu quero isso para mim, eu quero o Espírito Santo, eu quero a cura, eu quero a saúde, eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero viver, eu quero ver Jesus, eu quero ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus usa cada imagem, ele vem montado num cavalo, símbolo de vitória, porque ele saiu como cavaleiro para vencer, saiu vencendo e para vencer, e ele venceu, vencerá, e ele voltará como o Rei dos Reis, o Rei do Universo, para buscar você e eu, amém? Então diga: eu quero isso para mim. Você quer? Amém, amém. Então ore a Deus assim, com as duas mãos ou com uma só. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que intercede não como Deus, mas como homem, nosso intercessor humano perante a divindade, nosso representante. Ele não nos representa como Deus, ele nos representa como homem, é o nosso irmão mais velho. Com humildade, com reverência e respeito, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos achegamos a Ti. A primeira coisa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Confessamos e abandonamos e pedimos que nos afaste do mal e não nos deixes entrar em tentação. Tira toda a lepra da nossa vida. Pai, a Nayara escreveu no chat, o pastor Paulo Estina me mostrou, que ela está emocionada, chorando. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo: cuida da Nayara para a vida, nesta vida e para a vida celestial.
Cuida dos seus filhinhos, adolescentes de 13 e 14 anos. Cuida do seu esposo Evandro. E aconteça o que acontecer, que ela tenha certeza que ela está salva em Cristo Jesus. Abençoe a irmã Sônia, que foi um instrumento de Deus. Abençoe toda a clínica Lifestyle Serra do Cipó. Especialmente o Dr. Guilherme, o médico, o Isaac, o administrador. Aquela escola missionária que tem ensinado os jovens como viver de acordo com a vontade de Deus. Pai, quem aqui não tem uma muralha pela frente? Quem aqui não tem um muro que olha e diz assim, nem vou mexer nisso aí, porque como é que eu vou vencer? Quem não tem uma Jericó no seu caminho? Não sente às vezes coragem nem de olhar, muito menos de entrar na batalha, porque diz assim, como que eu vou vencer? Não dá. E está certo, sem Deus não dá. Por isso eu te peço nessa manhã, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se você quer, diga amém. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu perdoador. Eu quero que Jesus envie sobre mim o poder do Espírito Santo. Eu quero mais pureza, mais lealdade, mais obediência, mais submissão. Eu quero, como Josué, dizer quais são as ordens, Senhor, quais são as instruções. Porque obediência é bênção, desobediência é maldição. Ó Rei dos Reis, ó guarda de Israel, ó vencedor de todas as batalhas, entra dentro de nós e faze morada. Pode entrar porque a casa é tua. Oferecemos a nossa mente racional para ser tua, o nosso corpo de uma forma racional para ser teu. Entra em nós. Se tivermos que enfrentar o que vier pela frente, que estejamos juntos, Senhor. Porque, como diz Terry Bon, confie o seu futuro a um Deus que conhece o futuro. Nós confiamos o nosso amanhã a Ti, porque o Senhor só nos dá força para um dia. Dá-nos o Espírito Santo. Por favor, luta com a Tua espada ao nosso lado, que nós façamos a nossa parte também. Que aonde estiver a Nayara, a Sônia e os Teus filhinhos assistindo esse sermão, que lá o Espírito Santo de Deus esteja sobre elas, sobre eles. Por favor, Jesus, por favor, toma posse desse punhado de pó que leva o nosso nome. Nós queremos isso, nós queremos Cristo, nós queremos Deus. Por isso nós dizemos em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Um restante de sábado muito abençoado na presença do Senhor.